sou Expedito de Monte Branco, né? É o meu nome artístico. Antes de ser Expedito de Monte Branco, foi Expedito Silva, Expedito Pedro, Expedito Valença, Rembrandt. Então tinha uma coisa assim, que os colegas iam colocando o nome artístico. Áviles, que era o contrário de Silva, também me intitulo artista plástico, lá da turma do Jorapimo, Annelise Godoy, Hilton Silva, consegui expor com essa turma também, mas não me considero profissional nessa área, eu uso para o teatro. Mas o meu nome verdadeiro é Expedito Pedro da Silva, pernambucano, lá de Bodocó, nasci em 68, evidente que eu morei, acho que 1 ou 2 anos no Pernambuco. Depois meus pais vieram para São Paulo, Junquerópolis, depois Campo Grande. De Campo Grande foram para Rondônia e de Rondônia de volta para Campo Grande. O meu pai sempre foi um aventureiro, né? Então ele, naquele momento da abertura da Amazônia, o governo distribuía terras e meu pai veio com essa ideia. Evidente que ele já estava abandonando a família, esse era o grande lance, mas eu acho que ele não sabia como dizer para minha mãe que não estava mais afim. Então ele saía e minha mãe vinha acompanhando depois. E em Rondônia ele abandonou definitivamente e nós viemos para Campo Grande. Até por conta de uma irmã que estava com malária, um tio, que é o único parente que eu tenho. Eu brinco muito assim, que eu não tenho primas, tia. Enfim, a minha mãe, 2 irmãs e um tio. Essa é a família que a gente que está aí e que mora próxima, né? E é mais ou menos isso. A minha infância foi caminhando. E quando me perguntam do processo artístico, mas então por quê? Tem alguém na família que é artista? Não tem. Acho que começou em São Paulo, que foi o primeiro momento. Em Junquerópolis, nós morávamos a 1 quadra do cinema. E eu fugia de casa. Minha mãe conta, outro dia até gravei ela na varanda de casa contando os absurdos, né? Às vezes ela me amarrava para eu poder não fugir. E eu com 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, fugia, pulava a janela e ia para o cinema. Escondido, eu com os 2 filhos do dono do cinema. Ali eu já assisti os Trapalhões. Eu tenho uma ideia de ter assistido filmes do Davi Cardoso lá. Até por isso eu sou fã desse cara, que é nosso, que é sul-mato-grossense, e que hoje, graças a Deus, é meu amigo. Então era um sonho de infância. Ali eu fui vendo filmes, até filmes que eu não podia assistir, mas escondido. Então a imaginação criativa começou ali, esse processo. E depois essa passagem por Campo Grande, depois Rondônia, e aí na volta, aquela coisa dentro da gente de, olha, eu quero ser artista. Assistia Os Trapalhões achando que era teatro. E é muito estranho isso, porque a maioria das pessoas, e eu até tenho esse, digamos, um certo receio, eu ministrei muitas oficinas de teatro e parei em 2005, porque eu percebi assim, que principalmente em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, as pessoas querem fazer teatro pensando na televisão. Acho que a formação de um bom ator está no teatro, que é ali, é frente a frente, é com outra pessoa, é a energia, é o calor. Se tem 10 pessoas é uma coisa, se tem 100, outra coisa, se tiver 1000, outra história. E você muda a cada dia. Hoje eu tenho um comportamento, dependendo do clima que está lá fora. Amanhã, se está um sol maravilhoso, o meu clima, o meu astral muda. Eu gosto do teatro por isso. E aí eu queria fazer teatro, mas por conta dos Trapalhões. Aliás, um sonho de infância assim, que eu sempre tive era atuar com os Trapalhões. Nossa! E sempre gostei de ler muito. Então, em Rondônia, nós moramos em Presidente Médici e aí não tinha energia elétrica. Então é evidente que tinha um motor, um gerador movido a diesel que ligava acho que 6 da tarde ou 7 e desligava às 10. E aí você tinha geladeira a gás, você tinha televisão a bateria, era o momento de assistir. E aí os Trapalhões, que era o programa da família brasileira depois do Fantástico. Então era um horário nobre, assim, no domingo, todo mundo assistindo os filmes, e eu sempre gostei muito dos Trapalhões. Acho que começa aí o desejo. Primeiro em Junquerópolis,
né, com os Trapalhões, e aí com o Davi vendo aqueles filmes, Mazzaropi, né, e depois vai para Rondônia e continua essa... E viemos para Campo Grande, eu com 10 anos já era funcionário público, porque eu fui o primeiro mirim de Campo Grande a conseguir emprego. Entrei, na época a Polícia Militar cuidava da mirim, era, se não me engano, o comandante Miltinho, depois veio o comandante Auro, que eu nunca mais encontrei, e nessa gestão, eu acho que do Lúdio Coelho, a mirim virou uma corporação para empregar. Daí já aceitaram as meninas, porque a mirim não tinha meninas, era homem só, era mais disciplinado, assim, rigoroso, não disciplinado. Era rigoroso demais, então o pessoal levava para o meio do mato para fazer treinamento. Você tinha que, segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, tá lá em frente da mirim para poder marchar, para poder cantar os hinos, para hastear a bandeira. Então, assim, era bem militar, digamos. E já com 10 anos eu queria também continuar nessa coisa. Mas aí, para o teatro, era muito difícil em Campo Grande. Eram poucos grupos de teatro e, digamos, diretores renomados já. E essas pessoas não davam abertura para ninguém. Não tinha, sem chance. E eu tenho colegas hoje, assim, amigos, daquela que eu implorei. Eu falei, escuta, eu quero carregar caixote, eu só quero ver como é que é. Eu quero aprender a fazer teatro. Mas ninguém acreditava, as pessoas falavam, não, esse aí não está com nada. Não sei, é meio difícil acreditar. Que é uma coisa cultural de Mato Grosso do Sul. Eu vejo que as pessoas não acreditam na ideia. Elas conseguem acreditar quando a coisa está pronta. Ah, então é isso? Nossa, que legal. Mas na ideia, no projeto, é muito difícil as pessoas. Acho que também por isso a falta dos empresários investirem nesse setor cultural, porque a gente tem muitas ideias e eles não conseguem visualizar essas ideias. E aí veio o caminho das artes plásticas, que era o Pedro Áviles, Pedro Rembrandt, e foram me dando o nome artístico. E eu tive sorte também, porque eu morei ao lado da casa do Darwin Longo de Oliveira, que é um grande artista plástico. E naquela conversinha ali de vizinho, eu garoto conversando, não, cara, você tem que pintar, não, vamos lá. E aí ele me arrumou tinta na época, vou pintar, eu gosto de óleo. E foi dando super certo, cheguei a vender alguns quadros. E na época juntou uma turma para fundar a Associação dos Artistas Plásticos, que aí até colocaram assim, a Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de Mato Grosso do Sul. Depois tiraram esse termo profissional, porque acharam estranho. E aí, em 1982, no Dersul, eu conheci um cara fabuloso, que é o Aderoaldo Júnior, chamado Aderoaldo de Assis Silva Júnior, das Praias. E o cara pintava muito bem, e escrevia muito bem. Daí, um belo dia, eu falei, das Praias, cara, eu preciso escrever um poema para uma menina. Me ajuda aí, cara, eu quero muito escrever, mas eu não consigo. E eu não esqueço, ele falou assim, cara, não tem como te ensinar. Coloca no papel o que você está sentindo. Eu falei, não, mas eu quero fazer uma poesia para ela. Mulher gosta de poesia, né? Eu não sei se gostam, mas na época as mulheres gostavam, era interessante. E ele falou, coloca no papel. E daí comecei, escrevendo, claro, me inspirando nele. E aí o primeiro livro que eu ganhei na vida foi de uma professora de língua portuguesa. Acho que quinta série, professora Derli, que era o Pequeno Pushkin. Está na minha estante até hoje, o Pequeno Pushkin, que é muito parecido com o Pequeno Príncipe. É um menino que cuida de uma rosa que chama Ana Maria e fica na janela. Ali também vem o desejo da literatura de levar isso para o palco. Evidentemente, escrevendo poesia, a professora Derli, na escola Martim Lutero, que era uma escola luterana, que não existe mais, onde eu estudei acho que de quarta a oitava série, até a oitava série, ela pedia trabalhos, vamos fazer o trabalho 7 de setembro. Cara, eu já falei, vou fazer um teatro. Essa era a palavra, né? O primeiro deu certo, depois ela falou, faz um teatrinho. E esse teatrinho saiu daquela escola, foi para uma outra escola, lá do bairro, onde eu moro até hoje, para o Barbosa Rodrigues, apresentou, as pessoas gostavam e começou a pipocar em escolas.
mas sem técnica nenhuma, sem saber o que estava fazendo. Pegava um blazer roxo, com um botão gigante, uma rosa gigante, que muito tempo depois eu vejo o Falcão e falo, caramba, olha o que a gente estava fazendo. Né? Existem muitos por aí, muitos falcões, sem saber que era um falcão, que aquilo poderia, porque era engraçado. Era o feio, que é o grande lance que eu acho bacana do teatro. É o feio, explorar o feio. Em todos os caminhos que eu me enveredei, e não é por exibicionismo, mas por uma necessidade, foi para colocar no palco. Foi para colocar a favor da atuação. Tudo me interessa a atuação. Eu gosto de, por exemplo, adoro dirigir espetáculo, mas eu gosto do ator. Eu gosto de ser ator e gosto de ver o ator. Às vezes eu assisto um espetáculo, eu fico 1 hora e aí eu fico vendo um ator. Então no Dersu eu peguei esse caminho enquanto eu trabalhava lá, na Mirim, depois efetivei no concurso público, fiquei 18 anos lá. Não sou tão velho, mas olha só, já fiquei 18 anos no serviço público, conheço o lado de lá e o lado artístico. Acho que por isso que eu sou meio polêmico quando eu critico algumas ações culturais dos nossos gestores de cultura. E dizem, não é tão fácil. Eu falo, mas eu já estive desse lado aí. Eu sei que não é tão fácil, mas estando aqui também não é tão fácil. Então lá com o Aderoaldo a literatura veio. O segundo livro que eu tive sorte de ler já foi Manuel de Barros. Então eu sou apaixonado. Eu já amei e odiei Manuel de Barros. Então eu falo, eu sou apaixonado por esse cara, pelo trabalho dele, justamente porque eu consegui ter os dois caminhos. Eu não acredito só na paixão, só no romantismo, não. Tem que ter umas crises, uns acessos. Tem que ter o distanciamento para que haja saudade. E eu tive sorte de, no teatro, já interpretar Manuel de Barros, com uma direção que veio de fora, de São Paulo, do Riso, que era Desculpe a Delicadeza, um trabalho muito bonito, que até a TV Pantanal gravou, tem essa matéria, virou um programa que foi ao ar, falando um pouco do Manuel e do espetáculo. E nunca mais abandonei. E recentemente, eu estou com um espetáculo ali que a gente está em fase de pré-estreia, e eu pedi um poema para o Manuel. Eu falei, puxa, eu quero usar esse poema. E falei com o neto dele, no Rio, e, não, o Manuel quer saber por que você quer usar esse poema. Porque ninguém conhece esse poema. Um é o poema do Menino Inglês, de 1940, e o outro é A Boca, que é um poema sensual. E o Manuel devolveu, me entregou um documento autorizando. E aí ele pediu, já peça logo tudo que você quer. Aí eu fiz uma lista, né, de poemas que as pessoas não conhecem muito. Inclusive esses dois. E ele me deu autorização e tirou o nome do espetáculo. E aí colocou assim, que eu tenho liberdade para usar onde eu bem quiser. Pô, então vem isso, vem da poesia às artes plásticas. Depois eu falei, eu quero ser escultor, aí eu fui fazer escultura em madeira. Aí tirei minha carteirinha de artesão, aí expus por muito tempo na casa do artesão. Aí comprei um violão, que eu falei, música não é para mim, porque era muita coisa. Nós tínhamos um festival sul-mato-grossense de teatro, que eu acho que parou na 30ª edição, mas eu só podia assistir, nenhum grupo me deixava entrar, nenhum grupo. E aí lá eu conheci o Marcelo Mesquita, que tinha um grupo de teatro que era da Igreja Messiânica. Daí eu descobri, tem um cara que faz teatro, pernambucano tem um jeitinho de... E fui me aproximando, e aí, beleza, como é? E um belo dia eu vi um cartazinho, nós vamos apresentar lá no Araci. Legal, eu quero assistir, vai lá assistir. Assisti o espetáculo, depois ele, lá na Secretaria de Obras, ele me perguntou, e aí, o que você achou? Evidente que eu falei pro Marcelo, eu acho que ali tem um buraco, aqui não sei o quê, aquele figurino é isso, blá, 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 blá. Daí na semana seguinte ele falou, cara, o Pedrão tá indo embora pro Rio, você não quer fazer a nossa sonoplastia? Que era fita cassete, né? Aquele monte de fita. Vamos lá. Daí, olha só, eu já estava dentro do teatro, operando sonoplastia. Eu acho que eu operei umas 3, 4 daquele espetáculo. Daí eu falei, mas tem uma brecha ali, porque quando vocês saem para trocar o figurino, tem um buraco. O Marcos falou, eu vou criar um personagem para você.
e criou. Então eu entrava, aí eu mandei confeccionar, eu acho que 8 ou 9 calças coloridas, assim, na linha do Falcão, que eu também não conhecia Falcão ainda, e uns terno verde com bolinha preta, amarelo, laranjado. Eu tenho isso guardado até hoje. Então eu entrava dançando, dublando uma música do Amado Batista, que era Princesa, Princesa, Princesa. Então quando entrava, a plateia já falava, lá vem o cara esquisito dançando a princesa. Na apresentação terceira ou quarta depois, eu já imitei Freddie Mercury. Na outra eu já estava de Raul Seixas e foi pronto. Aí não parei de fazer teatro. O Marcos um belo dia falou, Expedito, eu vou para o Rio. E eu tenho um grupo de teatro, e você não quer ficar com ele? Eu falei, quantas pessoas tem no grupo? 13. Caramba, tá bom. Fiquei com o grupo. A Sônia Bernardes veio do Rio para cá e eu fiz a primeira oficina de corpo. Chamava-se oficina de corpo, que era expressão corporal. Pronto, aí eu já tinha feito uma oficina. E escrevi o primeiro texto teatral, chamado Equilíbrio. É evidente que dentro do grupo eu não fui bem aceito. Eu não fui bem aceito dentro do grupo. E aí começaram aquela discussão. Nessa mostra de teatro, eu lembro que eu falei para eles assim, feito o Zagalo, falou muito tempo depois, vocês vão ter que me engolir. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos para a mostra. Se tiver menos que 4 indicações aos prêmios, eu abandono o grupo. Mas se tiver mais que isso, aí, cara, vocês vão ter que me engolir definitivamente. E o grupo aceitou. Nós fomos para a mostra e recebemos todas as indicações. E ganhei o prêmio de melhor texto. Nossa, eu voltei de lá assim e falei, caramba, olha eu sei escrever para teatro. Claro que era poesia a favor do teatro. Só que daí o grupo não aceitou. E bibibi, numa discussão, um belo dia, a atriz... E eu tinha gasto na época, acho que 2 mil, 3 mil, que era muito dinheiro, com o figurino, com o cenário, eu fiz tudo. Como eu sempre fui curioso para fazer, porque gosto. E na discussão do ensaio, a menina falou assim, você não é diretor. Diretor é o Ari Para-Raio, que eu fiz uma oficina com ele lá em Corumbá. Bom, o Expedito, com a cabeça desse tamanho, levantou, abriu a porta, lá da sala Conceição Ferreira, lá no Centro Cultural. Abriu a porta e falou, então faz o seguinte, vai para Corumbá e entra bem no lugar lá. E quem tiver descontente, que faça isso também. Sabe quem ficou? Uma coreógrafa. Ficou o Expedito, uma coreógrafa, e eu devendo os 4 mil reais. Foi a primeira vez que eu tive meu nome no Serasa, no SPC, que foi por conta do teatro. No Brasil eu falei, eu preciso construir um espetáculo para pagar a dívida desse aqui. Escrevi. Almas de Fraque e Black Tie. 2 atores. Nisso, um ator que hoje está aí, que é conceituado, veio, eu quero fazer. Bom, ensaiamos. Faltando um mês, ou um pouco mais para estrear, o ator desapareceu. Daí eu começava a ligar para ele não estava em casa, ele saiu, ele foi ali, ele foi acolá, e eu fui na casa dele e eu não encontrava. Quando faltou assim uns 20 dias, eu falei, meu Deus, que vergonha, vai ser o segundo vexame, né? Eu vou transformar isso num monólogo. Aí transformei no espetáculo Pobre Diabo Louco e Seu Discurso para Moscas. Evidentemente que eu mudei toda a estrutura, porque eu estava tão revoltado, porque era um desejo muito grande de fazer aquilo ali, e as pessoas, para mim, estavam brincando. Primeiro que não me deram oportunidade, depois, sei lá, me trataram, e eu não tinha tempo a perder, eu não tenho tempo a perder. Transformei no Pobre Diabo Louco, e aí sentei o cacete. Aproveitei também, incluí um monte de políticos dentro, falando mal da política, criticando um pouco a religião, falando das questões sociais do país, porque ainda, esse espetáculo está aí, é o mais antigo que eu tenho, e vez ou outra eu retomo e apresento. É um mendigo que sai de Campo Grande e o desejo dele é falar com o presidente, só que ao invés dele ir direto para cá, caminhando na estrada, ele vai para o lado de Corumbá, que foi justamente por conta dessa menina ter me dito isso. Eu falei, ele vai até Corumbá porque ele tem que falar algumas coisas em Corumbá. E automaticamente, Corumbá daqui para lá é bonito, então ele começa a citar aldeias indígenas,
Aí ele fala do problema indígena. Acho que um mês depois, inscrevi no Festival Sul-Mato-Grossense de Teatro, onde tinha a elite do teatro, que está aí, hoje são meus amigos e respeito essas pessoas. Né? Alex Faria, Roberto Figueiredo, Edilton Ramos, Jair de Oliveira, Cristina Mato Grosso, tem uma turma aí de um potencial fabuloso, tanto para dirigir quanto para atuar. Temos bons atores e bons diretores, e bons dramaturgos. Mas naquele momento ninguém acreditava no Expedito, era só um Expedito. E foi muito engraçado, porque quando eu fui começar o espetáculo, um outro colega meu, assim, eu fui sair para entrar em cena, porque eu saía da plateia. Quando eu saí lá de trás, que abriu aquela luz no corredor, o colega meu, hoje um grande amigo meu, levantou e falou assim, se fosse você eu nem apresentava. Roberto Figueiredo já levou todos os prêmios. Cara, você assistiu a Megera Domada ontem? Eu falei, assisti. Ele falou, cara, já levou tudo, já ganhou. Cara, eu tava dentro da cena praticamente já. Daí eu falei, meu Deus. Fiz assim, ó. Falei, peraí, então, cara, vai ter que ser dobrado isso aqui. E entrei. Olha, eu não lembro de uma outra apresentação em nenhum momento da minha vida que tenha sido tão mágico quanto aquele. Porque eu gritei, o texto começa gritando silêncio. Já manda calar a boca. Eu gritei silêncio, silêncio. E eu senti a plateia fazer assim, virou. Nossa, é arrepiante. E aí ele começou, então ele começa a contar a história, e o pobre Diablo começa a contar a história do pai, do abandono, que é um pouco da minha história. Na época era o júri do festival, que vinha de fora, de São Paulo, do Rio, da Bahia, e o júri popular. As pessoas votavam, deixavam o bilhetinho. Bom, o pobre Diabo Louco pegou o prêmio de texto, ator, eu não sei se direção, e foi pegando, cenografia, quase todos os prêmios foi para o espetáculo. E de melhor espetáculo. E aí quando tiraram para contar os votos do júri popular, ganhou pelo júri popular também. Aí eu consegui pagar o prejuízo do espetáculo anterior, tirar o nome do SPC, do Serasa. Quando eu venci o festival, os diretores falaram, Expedito, que legal, então, vamos ali, vamos discutir, precisamos mudar essas leis, vamos criar lei de incentivo, todo mundo unido. E entrei na Fundação de Cultura, na Secretaria de Cultura, fiquei algum tempo, depois fui para o teatro. Nos últimos 2 anos, eu falei, eu quero ir para o teatro. Fui trabalhar com iluminação. Hoje, a iluminação me dá 80% da renda que eu tenho. Vivo muito bem, graças a Deus. Faço projetos de iluminação para os maiores grupos e companhias do Estado. Em 2011 eu estava aqui, o colega meu falou, o Paulo José vai dirigir um espetáculo chamado Murro em Ponta de Faca, do Bual. Você não quer fazer o teste? Eu falei, cara, quando vai ser? Depois de amanhã. Tá bom. Saí correndo aqui, rodei Campo Grande, todas as livrarias que eu pude. Depois liguei procurando o texto, não tinha em Campo Grande. Comprei uma passagem aqui, desci no Rio. Cheguei lá à noitezinha, fui no sebo, comprei o livro. Fiquei com o Cid até 5 da manhã lendo, porque eu não conhecia o Murro em Ponta de Faca. Fomos para a casa do Paulo José, fiz o teste. Voltei para Campo Grande. E aquele silêncio, né? Porque era uma produção de Curitiba. Um tempo depois, a menina me ligou e falou, escuta, e aí, você não vem? O Paulo está perguntando de você, o pernambucano lá do Mato Grosso. Falei, como ninguém falou nada, cara, corre para cá. E eu fiquei na casa do Zé Alex 3 meses, ensaiei, fiz o espetáculo, temporada de 1 mês lá no Rio de Janeiro, no Teatro do Sesc Ipanema, Sesc Copacabana. Depois foi para Curitiba, fez mais temporada em Curitiba, terminou, voltei para Campo Grande. Olha o grande lance do teatro. De você conhecer o mundo, de você sair daqui, ir lá e faz um teste e volta e passa. Falei, caramba, isso tudo é muito mágico. Então hoje eu vivo de todos esses encaminhamentos que o teatro proporciona. Depois é evidente que vem o cinema. Daí faz uma pontinha aqui, vem uma produção lá do Marco Rica. Olha, nós precisamos de atores de Mato Grosso do Sul, porque o filme tem investimento também de dinheiro. Vou lá. Eu quero fazer o teste. Não, Expedito, você não precisa fazer o teste. Já conheço teu material, já sabemos da tua capacidade. Tem um papel aqui, fabuloso para você. Daí você vai gravar. Daí fala, não, você
Quando o cara atira no outro, você entra e cruza lá por trás, deixa um e vai embora. Esse é o papel fabuloso dos nossos atores nos filmes nacionais. Aí Terra Vermelha, não, você vai lá e, cara, tem uma cena. Eu fiquei 12 dias gravando o Terra Vermelha lá. Eu falei, velho, pela primeira vez agora eu arrebentei no filme. Aí quando chegou na edição, apareceu uma cena minha com o Matheus Nastergalli. Mas que, opa, sinal que as pessoas estão reconhecendo, né? Reconhecem o nosso trabalho, agora está faltando um espaço maior nesses filmes. E depois vem os filmes com a Render Brasil, aí filmei com o Davi Cardoso lá em Ponta Porã, Fronteira, que eu admiro muito esse cara, falo de novo, eu tiro o chapéu para ele pela quantidade de filmes, mais de 70 filmes. Hoje, graças a Deus, eu digo, caramba, eu consegui. Quando algumas pessoas perguntam assim, às vezes em entrevista mesmo, o fulano disse que falta reconhecimento. O que falta para você? Eu falo, falta um pouco mais de dinheiro. Porque reconhecimento, na minha cabeça, para o caminho que eu escolhi, que é o teatro, se uma pessoa sai da casa dela, 2 pessoas, e entram no teatro, e quando abriu a cortina, eu olho e tem 2 pessoas, aquilo é reconhecimento. Ela saiu da casa dela, ela deixou de estar no conforto dela, ou no churrasco, ou deixou de ir para a igreja, e está lá me vendo. Isso é teatro. Para eu andar na rua e as pessoas falam, nossa, é o Expedito, meu Deus, vamos tirar uma foto com ele. Isso é televisão. Então, para o reconhecimento teatral, eu já tenho.